Ninguém esperava que a quarta-feira à noite terminasse assim. Milhões de nova-iorquinos acordaram naquela manhã achando que seria mais um dia quente de primavera. Quando a noite caiu, bairros inteiros estavam debaixo d'água, crianças estavam sendo evacuadas de um ônibus escolar afundando, e motoristas abandonavam seus carros no meio de ruas que tinham se transformado em rios. O que aconteceu em Nova York na noite do dia 20 de maio não foi apenas uma tempestade. Foi um aviso brutal de que uma das cidades mais poderosas do mundo está perigosamente despreparada para o que o clima está se tornando. O dia começou sob um alerta de calor. As temperaturas subiram agressivamente durante a tarde, aquecendo o asfalto, o ar, e criando o tipo de pressão atmosférica que os meteorologistas vinham monitorando com atenção durante todo o dia. Uma frente fria forte estava se aproximando. A umidade no ar estava extrema. O calor era intenso. E quando essas condições se chocam, o que se segue raramente é suave. Os meteorologistas tinham avisado que tempestades severas eram possíveis. O que ninguém antecipou completamente foi a velocidade com que tudo desmoronaria quando as tempestades chegassem. As primeiras células severas atingiram a área metropolitana durante o horário de pico da tarde, o pior momento possível. Milhões de pessoas estavam nas estradas, no metrô, nas calçadas, voltando para casa depois de um longo dia quente, completamente pegos de surpresa pelo que estava prestes a acontecer. A chuva não aumentou gradualmente. Ela chegou com força imediata e avassaladora. Em Queens e Brooklyn, quase 5 centímetros de chuva caíram em menos de 60 minutos. Esse número não parece dramático até você entender o que significa na prática. Os sistemas de drenagem da cidade simplesmente não conseguem absorver esse volume tão rapidamente. Em minutos, a água não tinha para onde ir, a não ser para cima, para fora e para as ruas, para os comércios, para os veículos de pessoas que não tiveram tempo de reagir. Queens sofreu alguns dos piores danos. Em Bayside, imagens mostraram água correndo pelas esquinas com força suficiente para empurrar carros estacionados, com o nível da água subindo em direção às janelas enquanto moradores assistiam incrédulos. No bairro de Jamaica, as condições foram tão severas que as vias principais ficaram completamente intransitáveis. Motoristas que momentos antes estavam parados no trânsito comum se viram cercados por água de profundidade e velocidade desconhecidas, forçados a decidir entre ficar no veículo ou arriscar atravessar o fluxo. Muitos abandonaram os carros onde estavam enquanto a água continuava subindo. Rosedale, uma comunidade que já viveu esse tipo de alagamento antes e conhece bem essa sensação, mais uma vez viu suas ruas desaparecerem debaixo de lençóis de água enquanto moradores documentavam a destruição em tempo real, compartilhando imagens que se espalharam rapidamente enquanto pessoas em toda a cidade tentavam entender a dimensão do que estava acontecendo. Brooklyn enfrentava sua própria crise simultaneamente. Na Kings Highway, uma árvore enorme caiu sob a força da tempestade, desabando e bloqueando completamente a esquina, transformando uma via importante em um obstáculo para as equipes de emergência que já estavam sobrecarregadas tentando cobrir múltiplas ocorrências em vários bairros ao mesmo tempo. A combinação de árvores derrubadas, viadutos alagados e veículos parados criou um caos que tornou uma situação já perigosa significativamente pior. Moradores que viviam nesses bairros há décadas diziam nunca ter visto a chuva se acumular tão rápido, tão violentamente, de forma tão completa. Então veio o momento que parou todo mundo. No Bronx, um ônibus escolar com crianças ficou preso quando o asfalto embaixo dele cedeu. O solo encharcado sob o pavimento tinha enfraquecido a ponto de colapsar, e uma cratera se abriu, engolindo a frente do ônibus e deixando o veículo inclinado e afundando com as crianças ainda dentro. As equipes de emergência responderam e todas as crianças foram evacuadas com segurança, mas a imagem daquele ônibus afundando na rua enquanto a chuva caía ao redor capturou algo que simples imagens de alagamento não conseguem comunicar. Não era apenas água em uma rua. Era a infraestrutura falhando em tempo real, debaixo de crianças de verdade, no meio de uma cidade de 8 milhões de pessoas.
O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu alertas de enchente relâmpago cobrindo Queens, Brooklyn, Staten Island e Manhattan enquanto as células de tempestade continuavam se formando pela região até o final da noite. Comunidades no sul do Brooklyn e partes de Nova Jersey foram identificadas como as zonas de maior risco para acumulações perigosas. Os alertas foram diretos e urgentes, avisando que mesmo um breve contato com água corrente em alta velocidade poderia ser fatal. Ainda assim, a velocidade do evento fez com que para muitas pessoas, o aviso chegasse no mesmo momento que a água. Esse é o padrão que se tornou impossível de ignorar. A infraestrutura de drenagem e esgoto de Nova York foi projetada para uma época diferente, construída com base em médias de chuva e intensidades de tempestade que não refletem mais o que a cidade realmente enfrenta. O sistema não foi projetado para 5 centímetros de chuva em uma hora. Não foi projetado para a frequência com que esses eventos extremos estão chegando. Toda vez que uma tempestade assim atinge, os mesmos bairros alagam. As mesmas ruas desaparecem. As mesmas famílias lidam com os mesmos danos. E toda vez, a cidade passa os dias seguintes limpando, bombeando e reparando, até que a próxima tempestade chegue e o ciclo recomece. Na manhã de quinta-feira, equipes estavam espalhadas pelas áreas afetadas removendo árvores caídas, bombeando viadutos alagados e trabalhando para restaurar o fluxo de tráfego nas ruas que tinham sido completamente cortadas na noite anterior. As autoridades da cidade confirmaram que estavam monitorando as condições de perto porque a previsão ainda indicava a possibilidade de novas rodadas de chuva intensa nos dias seguintes, o que significa que os nova-iorquinos mal tiveram tempo de respirar antes de serem orientados a ficar em alerta novamente. O que aconteceu no dia 20 de maio não foi um evento isolado. Foi um aviso. As tempestades estão ficando mais fortes, a chuva está caindo mais rápido, e a capacidade da cidade de lidar com isso não está acompanhando o ritmo. Até que algo mude de forma fundamental, a quarta-feira à noite não será a última vez que Nova York afunda.